Olá, meu nome é José Edson Garcia e hoje eu quero falar sobre o Executivo e o Legislativo quanto a sociedade faz o seu julgamento equivocado. E por que isso? Nós estamos vendo na nossa cidade a falta do Executivo em todos os secretariados. Vemos uma cidade suja, uma cidade muito abandonada na questão executiva. E não podemos deixar de dizer que parte disso tudo também tem a responsabilidade do legislador. Vamos ver por parte. Como esse julgamento é equivocado? No caso do Executivo. O Executivo ele tem em seu poder a caneta e o orçamento. E ele, por sua vez, faz se quiser fazer. Não adianta querer ir junto ao Legislativo e falar com ele para fiscalizar. Fiscalizar é feito. E cria-se, então, uma antipatia para o Legislativo. Mas deixa eu me concentrar aqui no Executivo. O Executivo, por sua vez, que, infelizmente, na nossa cidade, que eu tenho conhecimento, desde a época do doutor Ângelo, que fez a sua governança durante apenas 2 anos, foi o único prefeito que teve uma atividade de gestor. O resto só foi politicagem. E essa politicagem ela permanece. Não evoluíram. Enquanto nós estamos vendo cidades, até mesmo vizinhas, indo sempre com passo largo ao desenvolvimento. Tem lá suas dificuldades, como aqui tem também, em questões ultimamente financeiras, mas para se fazer uma boa gestão, não é só necessário o financeiro. Pode-se fazer muita coisa sem a necessidade de dinheiro. Mas vamos te mostrar uma estratégia por que fazemos julgamento errado. Você veja bem, o Executivo, quando está vendo a sua bola um pouco murcha, o que ele faz? Ele dá um passeio no calçadão, vai no mercado produtor, participa de algumas festividades locais, festividade de bairro, e lá dá os seus abraços e tudo mais. E ele então passa a ser visto o queridinho daqueles que ainda não tiveram essa visão que é necessário ter um gestor ao invés de um politiqueiro. Aí, vou pegar um exemplo mais claro. Digamos que nós estamos num período de necessidade de aumento de passagem de ônibus. Então, a empresa que opera na cidade vai lá e faz a sua planilha e para haver uma projeção desse executivo, o que ele faz? Ele vira o passagem está R$3. Faz-se uma planilha dentro das normas legais, dentro das necessidades da empresa e vê que a passagem pode ser R$3,30. Para haver uma projeção desse executivo, faz-se o quê? Coloca-se R$3,80 e vai na boca maldita e fala: vão aumentar a passagem de R$3 para R$3,80. Aí a sociedade toda fica alvoroçada. Todo mundo falando: isso é um absurdo, aumentar quase 30% a passagem. E começa aquela confusão toda. Na hora que chega o momento, o prefeito dá a canetada dele, antes é lógico de ir para a Câmara fazer a aprovação, ele simplesmente diz: não, eu não aceito R$3,80, eu aceito R$3,30. E na mesma hora, aquele alvoroço todo, e ele fala: está vendo o nosso executivo? Como ele é o cara, não admitiu em hipótese alguma esse aumento absurdo de 30%. Só admitiu 10%. E ele passa a ser o cara bonzinho. Quando, na verdade, tem nada disso. Então, o executivo, ele tem essa ferramenta de estar mais próximo à sociedade e fazer a sua jogada de politicagem. Não é um gestor. Em contrapartida, o legislativo já não tem isso. O legislativo é aquele indivíduo, aquele grupo de pessoas que foram para a Câmara, fica dentro do seu gabinete, lendo, estudando as leis para
então fazer leis que competem ao legislativo ou aguardar as leis que vêm do executivo para estudá-la e aprová-la. Mas criou-se uma cultura e um julgamento equivocado de um certo ponto, e de um outro lado a cultura, que o legislativo não faz nada. O legislativo é oportunista que vai para a Câmara para ganhar aquele salário exorbitante. E isso nós podemos dizer com toda certeza que é uma grande verdade. A maioria dos legislativos que lá vão e que lá estão, realmente estão por questões de salário. Essa atual legislação que está é uma das que mais tem trabalhado. Lógico que nem todos, mas tem um grupo que tem uma execução muito grande. Mas o legislativo, com essa ferramenta de legislar e de fiscalizar, ele tem essa infelicidade de desagradar a sociedade. Se faz uma lei que é impopular, ele não agrada. Se fiscaliza, e ele vai fiscalizar o executivo, e o executivo ele tem um número de votos muito grande, então a Câmara fica antipatizada diante desse fato, e o próprio executivo usa essa ferramenta que o legislativo tem contra o próprio legislativo. E pelo fato do legislativo já ter na cultura que ele está indo para lá só para ganhar dinheiro, e pelo fato dele próprio realmente fazer isso, porque de câmaras anteriores, muitos, e até mesmo ainda hoje, vão à Câmara somente no dia da sessão. E isso é um absurdo, porque não só existe muito trabalho para ser feito, como é muito dinheiro para pouco que se faz, pelo tempo de trabalho. Então essa cultura do legislativo, esse julgamento equivocado, precisa de mudar. Como precisa de mudar também esse julgamento equivocado do executivo. E pelo fato do legislativo já ter essa intenção maliciosa de querer apenas ganhar aquele honorário, ele peca mantendo-se na política antiga. Um exemplo. Várias vezes eu faço um vídeo aqui e vocês veem ao fundo um cachorro latindo. É um cachorro do meu vizinho aqui, late o dia inteiro. Foi feita uma lei para não se soltar fogos porque os cachorros ficam meio alvoroçados. Também por questões da saúde do autista. Cataguases não é a cidade fogueteira. E a lei, ela é sim de fato importante. Não estou questionando a lei. Estou questionando o fato de como é feito. Eu não posso soltar fogos porque eu vou incomodar esse meu cachorro que está latindo. Mas ele pode latir o dia inteiro que eu não posso fazer nada. Então, quando se faz uma lei, há uma necessidade, antes, principalmente pelo fato dela se tornar-se impopular, e muitas das vezes até mesmo por questões de antipatia que já se formou uma cultura contra o legislativo, os vereadores, ao invés de se reinventar, sair dessa política que achar que o vereador só tem que legislar e fiscalizar, o vereador ele tem que estar junto também um pouco, assim quando ele faz na época da eleição. Assim como, por exemplo, feita essas leis, que eu vou citar, outra lei muito importante, até coloquei uma reportagem, quanto à lei dos pombos. Proibir a pessoa de alimentar os pombos. Poxa, tem que fazer uma lei para você não alimentar os pombos? Não seria, antes de fazer a lei, ir junto à sociedade, às escolas e tal, e mostrar o perigo que é essa praga que é os pombos, mostrar
aquele pai que leva os seus filhos no finais de semana na praça, faz com o filho correr junto àquele amontoado de pombos, fazer com que ele levante voo, e quando ele levanta aquele voo, ele deixa toda aquela poeira de fezes, aquela poeira da pena, e isso é que provoca doença. Levar essa conscientização a essa sociedade, aí sim vem então a lei. Mas antes dessa lei pegar ou não pegar, como dizem, eu nunca vi lei pegar, lei é lei. A sociedade em si já está consciente, e quando vê alguém alimentando o pombo, qualquer cidadão vai aproximar e falar: ó, fulano, não alimenta o pombo porque ele causa isso e isso. Ô pai, não deixa a sua criança fazer com que os pombos levante voo, porque isso vai prejudicá-lo. A mesma coisa são outras vezes que eu não vou nem citar porque elas estão tão polêmicas. E polêmicas por causa disso. O legislativo não está preocupado em se reinventar, acompanhar o desenvolvimento da sociedade, trazer a sociedade para si. Teve outro fato, tanto no executivo quanto no legislativo, o site de transparência, em nenhuma das duas casas você consegue acessar. No executivo, você entra no site do executivo, você não vê nada que te passa transparência. Procure lá ver quantos funcionários tem, quais os carros que ocupam, quais os salários. Entra no site de qualquer outra prefeitura aí fora, você vai ver informações, mais informações. A nossa aqui. Você vai no legislativo, também não tem. Você vira e fala assim: eu vou assistir uma sessão na Câmara, ou vou assistir o vídeo que é transmitido das sessões. Você vai simplesmente ter perda de tempo. Você não vai entender patavina nenhuma. Por quê? Porque eles vão ler lá projetos que está tramitando, que eles vão votar, que você não tem uma cópia para você fazer uma leitura antes, porque não está no site de transparência e não tem em lugar nenhum. Então você chega lá na sessão, você fica ouvindo aqueles caras lá falando alguma coisa. É como se você estivesse vendo um filme estrangeiro sem legenda. Você não entende patavina nenhuma, porque não tem transparência, não está lá no site. Aí dizem que a sociedade não vai na Câmara. Mas não tem que ir, para começar ninguém tem tempo. Segundo, existe uma cultura, esses caras estão lá para mamar dinheiro só. E é verdade, a grande maioria, essa Câmara hoje tem mais frequência, porque houve inclusive mudança em regimento interno. Mas precisa mudar mais. Vereador político não pode ser considerado como uma profissão. A vereança tinha que ser no Brasil, que ainda não é, voluntariado, como é na Europa. Em Portugal, por exemplo, os vereadores recebem 80 euros por sessões. Apenas isso, mais nada. Dá mais ou menos 320 reais. Aqui, se o vereador não faz mais nada a não ser a sessão, ele ganha 2.000 reais. Numa cidade que a média de salário deve ser em torno aí de 1.500 a 1.800 reais. Para o sujeito trabalhar 30 dias. Agora, esse salário do legislativo é um salário alto? Não. Há muito trabalho que se fazer. Esse grupo, que é a Frente Popular, o que esse grupo fez com a CI da Copasa, um trabalho exaustivo, um trabalho cansativo. Tiveram que ir a Belo Horizonte várias vezes, chegaram, acho que não me engano, a Brasília, sem o tostão da Câmara. É um grupo que trabalha, merece o salário que ganha, mas poderiam fazer muito mais, porque eu já disse a esse grupo que muitas das vezes eles estão enxugando gelo, porque fica tentando fiscalizar um executivo inerte. E eu falo do executivo, vou dar um exemplo. Alguns vereadores fizeram também um pedido, uma indicação, que eu sou também contrário a essa indicação, porque execução é do executivo. Mas eu, cidadão, fiz um pedido para que fosse tirado dos postes
estão principalmente no centro, um suporte que já não tem mais a lixeira, mas tem lá uma ferragem na altura de uma criança de 4 anos, ou uma pessoa idosa que tem a pele fina, poderá se acidentar. Tem 1 ano e 6 meses que eu já fiz isso com o executivo. E ele não tira e não vai tirar. Por quê? Porque é incompetente como gestor. É aquele que faz para quem ele acha. Ele não trabalha no coletivo da sociedade. Ele trabalha para agrupamento. Isso é política antiga. E esse é o julgamento errado que a sociedade faz. Aí muitos virão e falar, mas você defendeu em não caçar o prefeito. Porque a cassação não é o caminho correto. O caminho correto é a participação da sociedade, é o ato de cidadania. E esse ato se faz mais presente ainda quando fizer a escolha. Mas o problema da escolha ainda está também problemático. Qual? Porque te entregam uma lista para você escolher A ou B. E as listas que têm aparecido para nós escolher para o executivo é deplorável. Só aparece esses caras que já foram prefeito e nós vimos o que dá. Porque as pessoas poderiam fazer alguma coisa, ela tem medo, um pavor de querer entrar na política. Isso está mudando. Nós estamos vendo uma participação maior da sociedade. Tanto é que nós conseguimos mobilizar a sociedade e eleger um deputado estadual. Somente Cataguases, se você for ver o voto do Fernando Pacheco, ele teve, em uma cidade, ele teve mais do que 300 votos. Juiz de Fora, se não me engano, foi 240, que teve maior, se não me engano. O resto foi tudo aqui em Cataguases. Um belo exemplo. Nós tivemos, então, a conscientização da nossa sociedade da necessidade de colocar uma pessoa lá. Não importa se o Fernando é bom ou não para o grupo A, para o grupo B. Mas poderia ter uma votação muito mais expressiva se a outra parte da sociedade não tivesse acompanhado a cabeça de alguns vereadores que estão lá exatamente para isso, para ganhar um dinheiro. Tanto é que eu presenciei, não me lembro se foi ali na Banca Molde, o cara perguntando ao sujeito se o salário do vereador fosse R$2.000, se ele seria candidato a vereador. Ele falou, não, pode ser alguma. E é verdade. Eu não sou favorável que o salário do vereador seja menos do que se paga. Tanto é que ele está defasado dentro do que manda a Constituição. Hoje o salário do vereador deveria estar em torno de 10.500 a 11.500 mais ou menos. Existe uma defasagem de torno de 20% a 30%, porque houve uma pressão popular e eles não conseguiram aumentar esse salário. Na minha opinião, não bom salário para Cataguases, mas também seria contra esse salário ser um pouco maior. Desde que essa carga horária do vereador fosse mais extensa. O sujeito ir na sessão, 4 sessões mensais. E tem vezes que vereador não comparece na sessão, porque apresentou uma justificativa médica que estava doente, que a esposa estava doente, que o filho estava doente. 4 sessões mensal. E o cara não pôde comparecer a uma delas. Faz a justificativa. Por quê? Porque tirar R$2.000 dele, ele vai se espernear. Então precisa de ter essa mudança. Farei eu uma apresentação de um projeto e nós vamos identificar quem é que quer trabalhar e quem é que quer mamar. Vimos uma declaração de um vereador que disse que o seu amor por Cataguases é muito grande e assim muitos deles o fazem, querem trabalhar em prol de Cataguases, e que a única maneira de fazer isso é através da política. Essa porta para abrir, para você executar. Concordo. Existem outros caminhos.
presidente da associação de bairro é uma porta para se fazer alguma coisa para Cataguases. Presidente de qualquer outra entidade também é uma porta. Mas a da vereança é sim uma porta. Mas eu te pergunto, essa porta abriu, ele está lá trabalhando e a gente vê que não está fazendo nada, muitas das vezes só faz indicação, ou seja, faz a politicagem que o executivo faz. O sujeito chega e vê assim, olha, minha rua está precisando de uma capina. Ele vai lá e faz uma indicação mandando o executivo fazer o trabalho dele, que é o trabalho do executivo. E ele fica então bem visto, aquele bairro que teve a capina solicitada pelo vereador, quando naquilo é uma tarefa do executivo. O vereador não tem que mandar fazer indicação. O vereador tem que fazer fiscalização, legislação e estar junto à sociedade, dando à sociedade esclarecimento para junto solicitar do executivo e de toda a sociedade melhorias de desenvolvimento para a cidade. Mas fica todo mundo em grupos. Nós vivemos, principalmente aqui em Cataguases, nós estamos vendo lá fora as coisas mudarem, começamos a querer mudar, como eu disse antes, ao eleger um deputado estadual, mas precisamos mudar já, porque um vídeo um pouco mais na frente eu vou falar sobre a questão da inércia de Cataguases e o desenvolvimento de cidades muito mais pobres do que Cataguases, com infraestrutura muito maior. Mas isso é um caso de um outro vídeo. O que eu quero colocar é que o vereador, ao abrir essa porta, não faz nenhum trabalho. E eu te pergunto, você conhece algum ex-vereador que continua com essa porta aberta depois que saiu? Ele abriu a porta para fazer trabalho para Cataguases porque ele ama muito Cataguases. Mas veio a eleição e Cataguases já criou-se uma cultura de não reeleger, que eu também sou favorável. Eu acho que vereador não tem que ficar reelegendo. Isso porque é uma cultura nossa de vermos essa turma não trabalhar, que é o contrário do que nós estamos vendo hoje na Câmara, principalmente na figura desse grupo da Frente Popular, que trabalha muito, e eu fico até no meu pensamento agora de dizer, com esse grupo, eu acho que deve ou não deve ser reelegido, está aí a dúvida, porque são um grupo que trabalha, isoladamente deve ter um ou outro. Falando novamente, esses ex-vereadores, eles deram continuidade na sua porta aberta de ajudar Cataguases, ou porque o din-din não está entrando e essa porta, então ele automaticamente foi levado. Falando em projeto do Legislativo, projeto muito criticado por julgamento equivocado, é o projeto do pastel. Críticas absurdas, sem visão futura. Um projeto fantástico, porque ele é um projeto de empreendedorismo. É um projeto que vai movimentar uma renda dentro do... Me diga qual festividade nós temos em Cataguases que já se tornou um marco em Cataguases. Que no primeiro ano foi aquela coisa elitizada que não precisava, mas é já cultura de Cataguases. Depois veio os outros anos, depois acabou. Depois teve alguns anos, alguma coisinha aqui, uma coisinha ali. Não há uma coisa que se torna tradicional, porque são trabalhos isolados, trabalho de grupo. Não há envolvimento da sociedade. Nós, infelizmente, temos que acabar com esse tipo de trabalho. Querer apenas ficar em grupos fechados, onde você não consegue ir a lugar nenhum. Então, o que eu sempre estou colocando, eu sempre estou clamando, vamos trabalhar para o desenvolvimento. Querer que o executivo ou o legislativo gere emprego
Esquece. Eles apenas provocam, como o projeto do Pastel, ele provocou, fez um projeto. Agora cabe a cada um da sociedade dar a esse projeto uma permanência de tradição, fazer com que ele gere renda. Isso é a sociedade. Esperar que o legislativo, o executivo, vá gerar emprego, tira o cavalinho da chuva. Isso não vai acontecer. Quem gera emprego é empresário. E o empresário ele tem só um objetivo, de ganhar dinheiro. Esquece que empresário também vai fazer trabalho social. Agora, nós precisamos sim de toda a sociedade, inclusive dos empresários, ter uma participação junto à política. Não vim fazer politicagem, mas vim fazer ato de cidadania. Participar não é necessariamente estar envolvido, mas é sim ter a sua participação para que ter uma cidade desenvolvida. Nós vemos, por exemplo, no exterior, cidades, por exemplo, a gente vê muito em filme, né? Vamos dizer, eu não viajo, não vou nem em Leopoldina, vou falar dos Estados Unidos. A gente vê em filme, Estados Unidos, cidade com 3.000 habitantes. Lá eles não têm vereadores, eles têm conselhos. Os conselhos reúnem e eles trabalham, discutem o que vai ser feito e o que não vai ser feito. E o município com 3.000 habitantes tem uma infraestrutura 10 vezes maior do que Cataguases. É necessário essa participação para formar esse desenvolvimento. Precisamos da sociedade participar da fiscalização, de contribuir, ser menos crítico às coisas, tanto que o executivo faz, quanto que o legislativo faz, usar mais o bom senso, como no caso, por exemplo, da cassação do prefeito. Muitas pessoas foram contrárias à minha opinião, que eu procurei vários vereadores e pedi, não coloque essa denúncia como cassação para o prefeito. Vocês vão dar um tiro no pé. Não vale a pena. Cataguases não pode passar por isso. Mas o prefeito não vale nada, o prefeito não faz nada. Trabalhe, ou seja, come essa sopa pelas beiradas, renove, reinvente, sai dessa politicagem, dessa política antiga e faça o diferente. Procure, né, prestigiar o coletivo. Vamos acabar com esses grupos. Lá no dia da sessão você via um grupo brigando, xingando, sem uma postura, parecia, não vou nem falar porque eu não gosto de fazer tal colocações adjetivas, mas do outro lado, você interesses, quando na verdade o interesse tem que ser coletivo. Eu vi os vereadores que votaram a favor não da cassação, não foi uma coisa voltada para Cataguases, foi uma coisa articulada, uma coisa de propósito. Assim como aqueles que estavam votando para a cassação também deixaram se levar pela raiva, pela mágoa, ao invés de ver benefício coletivo que a cidade precisa. Procurar, nós da sociedade, prestigiar o coletivo. Vamos abandonar essa individualidade. Então, eu quero deixar claro, a todo momento eu venho falando isso. Nós estamos envolvidos dentro de uma sociedade de mídia social nojenta. Pessoas que não têm tudo de amor próprio, porque o sujeito vive nas redes sociais para ofender qualquer comentário que está lá, ele não tem um pingo de amor próprio. Parar de fazer ofensa, vamos raciocinar, vamos pensar no bem coletivo. Isso aqui é bom para mim? É, mas esse bom para mim é bom também para o meu vizinho? É bom para o coletivo? Então, mesmo que a minha opinião seja um pouco contrária, eu vou dar meu voto favorável. Vamos usar do bom senso. Vamos ter maturidade.
E vamos também ver que qualquer ato, assim como eu estou fazendo esse vídeo, já vi várias pessoas comentarem, não está na época de fazer campanha política, como se eu vir nas redes sociais e dizer que a sociedade precisa se organizar para desenvolver o município, é só campanha política. Não tem um ato de cidadania meu. E hoje eu tenho tempo para fazer isso. Muitos não podem fazer porque tem sua vida cotidiana, o trabalho, correria, escola. Então ele não vai se dar ao trabalho de fazê-lo. Mas esse ato de cidadania não precisa estar envolvido. Precisa de ter uma contribuição. E essa contribuição é você apoiar ou não. Mas sempre visando o bem da coletividade. Mas muitas das vezes o indivíduo não quer participar da política diretamente, porque realmente a cultura que existe, política, é realmente politicagem, o que nós temos aí. Não quer, mas quer fazer crítica. Sem fazer uma análise, o indivíduo chega e joga aos ventos o que ele pensa. Quando na verdade o que ele pensa, ele não leu. Tem projetos e mais projetos que podem ser feitos, que deveriam ser levados à sociedade, para a sociedade conhecer, amadurecer. Mas como não é levado, o indivíduo também não lê e vai e coloca que está sendo feita campanha política antes do tempo. Então nós só podemos falar do executivo e do legislativo quando estiver na época da eleição. E para esse falar, nós temos que falar mal, porque o mal é que traz voto. Assim como a gente está vendo certo indivíduo vindo na mídia, fazendo fake, falando mentira, usando de projetos em andamento para dizer que é um feito dele diante da mídia. E as pessoas vão lá e analisem, vê as palavras do indivíduo. Você quer conhecer bem os nossos vereadores? Pega o vídeo que foi da sessão da Câmara da Cassação, lá cada um falou alguma coisa. Vê a fala de cada um, você vai ver a personalidade de cada um. Está explícito. Tanto é que o Rússio fez a sua defesa baseado nessas falas. Pegou trechinho da fala de cada um. Ali você pega a personalidade de cada um. As pessoas, infelizmente, elas estão fora do eixo. O sujeito fala uma coisa aqui porque ele está num grupo. Ele muda de grupo, ele muda de opinião. Querer dizer que a porta do legislativo, a porta da política, é onde eu vou me inserir para fazer o bem de Cataguases, está certo. Mas eu pergunto, está sendo feito? Quando você sair, essa porta continua aberta? Se nós reduzirmos o salário do vereador, você vai continuar com essa porta aberta? Já disse, não sou favorável à redução do salário do vereador. Pelo contrário, eu vejo que o vereador não poderia ter uma carga de trabalho tão pequena para um salário tão grande. O executivo tem a obrigatoriedade constitucional de estar lá na prefeitura 8 horas. E ele ganha o dobro do vereador. Por que o vereador não tem a mesma carga horária? Não está na Constituição? Desde quando tem que estar na Constituição? Enfim, está aí o meu vídeo, muito longo, para quem quer participar desse ato de cidadania. Aquele que não quer, não assista, porque ele é cansativo para quem não está preparado ainda para a renovação de fazer uma cidadania de fato. Meu muito obrigado e até um próximo vídeo.